Dizem por aí que a soja é um alimento saudável. Existe a carne de soja, o leite de soja e até o óleo de soja. Mas você sabia que a soja é um alimento não tão saudável assim? Confira tudo aqui no link da descrição. Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do seu canal preferido, o canal Interessante. Hoje, mais um vídeo da série Aprendendo com a Palavra. Falaremos hoje sobre batismo. Aí eu já convido a vocês a chamar toda a família, os amigos, puxarem a cadeira, o sofá, porque eu já vou fazer a pergunta. Estão todos preparados? Batismo nas águas, aprendendo com a palavra. A palavra batismo é uma transliteração do grego para o latim, que se encontra na Vulgata. O significado é imergir, mergulhar, cobrir com água, lavar, etc. O batismo significa mergulhar, né? Imergir. O verdadeiro significado do batismo é um pacto, um concerto que fazemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso concerto é o batismo nas águas. Antigamente, no Velho Testamento, o pacto era feito com a circuncisão, que era cortar, né, o prepúcio, a glande do pênis do homem. Então era feito só com o homem. Já no Novo Testamento, agora na graça de Cristo, homem e mulher se batizam e fazem um concerto com Jesus Cristo através do batismo nas águas. Jesus Cristo fala sobre o batismo a Nicodemos. Nicodemos foi visitar Jesus Cristo e Jesus Cristo falou: se não nascer de novo da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. A Nicodemos, um dos grandes lá dos sacerdotes, disse: mas como eu posso nascer de novo? Será que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não teve o entendimento na hora. Jesus Cristo estava falando do nascer novamente, né? É quando a pessoa se batiza, a pessoa nasce novamente, para uma vida com Cristo. Ela morre para aquela vida passada, para o mundo, é lavada dos seus pecados e agora ela vai ter uma vida com Cristo, é um concerto com Jesus Cristo. Vejamos o que diz em Romanos capítulo 6, do versículo 2 ao 7. Vou pegar aqui uma ajuda do óculos, minha vista não é muito boa. Diz assim: de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Aqui está dizendo o seguinte: se eu me batizei, mergulhei, morri para o pecado, como é que eu vou viver no pecado ainda? Ou não sabeis que todos quantos formos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabemos isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aqui diz o seguinte: se nós fizemos um concerto com Cristo, mergulhamos na água, o batismo é o seguinte: você mergulhou, significa que você morreu para aquela vida passada. Quando você levanta da água, você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você está justificado do seu pecado. Nós morremos com Cristo. Nós estamos justificados do nosso pecado. Como é que nós vamos viver no pecado ainda? Como é que eu posso estar dentro da igreja e fazendo as mesmas coisas do mundo? Como é que eu dançava funk na rua? Eu dançava reggae, dançava hip hop, né? Eu dava aulas, ia pro forró. Então eu estava no mundo. Agora mergulhei, fiz um concerto com Cristo, estou na igreja e vou fazer as mesmas coisas do mundo. Vou dançar o mesmo forró, vou dançar o mesmo funk, o mesmo reggae dentro da igreja. Só muda a letra da música e aí faz a mesma coisa? Não, a palavra de Deus diz que nós fomos mortos para o mundo. Agora vamos viver a vida de Cristo, vida com Cristo, uma vida pura e santa. Devemos batizar crianças?
Será que nós devemos batizar crianças pequenas, recém-nascidas? Ora, se o batismo é remissão de pecados, uma criança recém-nascida, será que ela tem pecado? Será que ela teve a consciência de que quer se arrepender do pecado para ser batizado? Porque o batismo é remissão de pecados. Então tem que ter consciência de que a pessoa quer mudar para poder se batizar. Então, se batizar recém-nascidos não é correto. Veja o exemplo de Cristo, lá em Mateus capítulo 3. Ele foi batizado com 30 anos de idade, essa faixa. E ele era um homem puro, mas ele deu o exemplo que a pessoa tem que se batizar quando ela tem consciência de que quer se arrepender. Então a gente deve batizar crianças acima de 12 anos, porque uma criança de 12 anos para cima, ela já tem uma noção do que é pecado, do que é ruim, do que é bom. Como é que vai batizar uma criança recém-nascida, nasceu agora, daqui a 2, 3 meses, 4 meses, já estão batizando criança de 1 ano de idade, sem pecado nenhum? Então não devemos batizar criança. Devemos batizar pessoas que estejam com o coração contrito, que queira batizar, fazer um concerto com Cristo, porque se arrependeu das suas velhas obras. Em nome de quem devemos batizar? Isso aqui é uma pergunta um pouco complexa. Tem muitas igrejas aí, várias igrejas que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só batiza em nome de Jesus. Olha as referências que eles pegam. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E existem outros versículos que falam, que batizam em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Muitos pegam isso para causar polêmica. Tem deles que até abrem uma igreja só por causa disso, no batismo de Jesus. Mas será que é só no nome de Jesus? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Olha só. Mas alguns duvidaram. Adoraram a Jesus Cristo. Tem igreja aí que não adora Jesus Cristo. Está aqui. Quando o viram, o adoraram. Mas vamos para frente. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha só o que o próprio Jesus Cristo falou. Ide, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi quem falou. Aí muitos podem dizer: e qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito? Irmãos, é complicação que estão procurando. Não estão procurando servir a Deus na simplicidade e na humildade. Yahushua, Yeshua, né? O nome de Deus Yahweh. Ninguém sabe o nome de Deus, irmãos. Nem os próprios judeus sabiam o nome de Deus. Dizer que o nome de Deus é o tetagrama, né? Yud-Rei, Vav-Rei, aquelas 4 letrinhas, o nome de Jesus. Irmãos, ninguém sabe o nome de Deus. Ele disse: eu sou, e acabou. Então Jesus Cristo mandou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus chamava Jesus de Filho. E Jesus Cristo chamava Deus de Pai. Ele nunca chamou pelo nome. Deus nunca disse assim: esse é Jesus a quem me comprazo. Não, é meu filho a quem me comprazo. E ninguém nunca disse o nome do Espírito Santo. Nem os próprios apóstolos chamavam Espírito Santo. Porque já sabiam que o nome ia ser blasfemado. Já sabiam que iam mudar o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje no céu tem um novo nome que ninguém sabe qual é. Nós também teremos outro nome. Cada um terá um nome diferente. Então, irmão, vamos causar polêmica por uma coisa dessa. A palavra de Deus diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tão complicado fazer isso. Ah, mas lá está dizendo batizar em nome de Jesus. Em nome do que Jesus mandou, irmãos. Em nome do que Jesus mandou.
Ah não, mas tem que batizar no nome de Jesus. Sim, e João Batista batizou no nome de quem? Se ele batizou Jesus no nome de Jesus? De quem foi o nome? Vamos ler na Bíblia. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele, o do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, tenho testificado, que este é o Filho de Deus. João batizou no nome de Deus para a remissão de pecados. João fazia um batismo de arrependimento de pecados. Jesus Cristo tinha pecado? Não, mas Jesus Cristo deu o exemplo que tem que se batizar. O próprio João disse: não, mas eu preciso que tu me batizes. Aí Jesus Cristo disse: não, deixa como está para a gente cumprir a lei, porque tem que se batizar. Então João Batista batizava em nome de Deus. Então causam polêmica com uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Vamos ler mais um pouquinho da palavra de Deus. Agora nós estamos em Atos, falando lá sobre João Batista. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E quando ele viu os discípulos, ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram-lhe: nós nem havíamos ouvido que haja Espírito Santo. Eles nem sabiam que existia Espírito Santo. Ele perguntou então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Olha, eles eram batizados no batismo de João, nem conheciam o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus, em nome do que o Senhor Jesus mandou. Em nome de que Jesus mandou. E que foi que Jesus Cristo mandou? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Cristo. Aqui o autor do livro não coloca essa parte. Tem muitas coisas que são simplificadas, porque senão essa Bíblia seria desse tamanho, dessa largura. Não vê que os próprios discípulos disseram que todas as coisas que Cristo fez, se fosse colocado no livro, não caberia. Então são coisas simplificadas. Aí aqui diz, ó: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Depois, o próximo vídeo, Aprendendo com a Palavra, eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo e o dons das línguas. Tá bom? Vamos continuar. Qualquer um pode batizar? Go, come up now, right now, in Jesus' name. Every witchcraft, every new age. Essa pergunta é muito boa. Se qualquer um pode batizar, a resposta é não. Tem pessoas que foram consagradas para batizar, outras pegaram o dom para evangelizar, outras para ensinar, outros com dom de cura, outro com dom de diácono para acolher os pobres, cada um conforme aquilo que Deus deu. Então, uma pessoa pecadora, cheia de pecados do mundo, servindo as coisas do mundo, como é que ela vai batizar uma pessoa para remissão dos pecados se ela mesma ainda não se regenerou? E dentro da igreja, se tiver pessoas que são regeneradas, vão batizar, olha só o que Paulo fala: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa,
e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Para não ter briga, essas confusões, né? Pessoas procurando picuinhas para caçar erro na palavra. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Estás Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo não foi enviado para batizar, Paulo foi enviado para evangelizar, para chamar o povo para o arrependimento. Havia outros que batizavam. Paulo trabalhava e ajudava, outro vinha também trabalhava. Então cada um vai trabalhando naquilo que Deus manda. Mas que é necessário batizar, é. Lembra do centurião Cornélio, que era um homem bom lá em Atos 10, que fazia todas as obras boas, e um dia um anjo chegou: olha, Cornélio, as tuas orações chegou até o céu, mas está te faltando alguma coisa. Manda chamar Pedro. Aí ele mandou chamar Pedro, Pedro veio. Quando chegou lá, estava reunido toda a cidade. Ele tinha reunido toda a cidade. E Pedro disse para ele: olha, está te faltando, sabe o quê? Jesus Cristo, ser batizado no nome. Por que que ninguém batizou ele lá, centurião? Por que ele mesmo não se batizou? Porque tinha que chamar um dos anciãos, né? Dos anciãos, que era Pedro, tinha João, tinha aqueles que andavam com Cristo, que já estavam gabaritados, já estavam com o poder do Espírito Santo, já estavam revestidos, né? Eram os homens calejados de sofrer pela obra. E ele foi lá e batizou aquele povo, e todos foram batizados com o Espírito Santo, falando em evidência de novas línguas, né? Então é necessário que seja batizado, assim como Cristo falou para Nicodemos: se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Olha só o que Jesus Cristo falou lá em Marcos: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu. Então aqui está dizendo o seguinte: aquele que crê e for batizado, olha só, não é só o que crê não, aquele que crê e for batizado será salvo. Crê como? Só crê em Jesus Cristo? Quem crê em Jesus Cristo tem que fazer suas obras. Aquele que diz: eu creio que Jesus existe, mas não faz suas obras, não está crendo, irmãos. Porque se crê também nas profecias que disseram: aquele que fizer o mal vai para o lago de fogo e enxofre. Se você crê que se você fizer o mal vai para o lago de fogo e enxofre, então você não vai querer ir. Então quem crê, pratica. O próprio Jesus disse: aquele que orar ao Pai em meu nome, pedir em meu nome, será dado, se guardares meus mandamentos. Se não guardar, irmão, não será dado, né? Mas muitos podem dizer assim: mas o ladrão que estava ao lado de Jesus Cristo na cruz, ele não foi batizado e Jesus Cristo não levou ele para o paraíso naquele dia? Irmãos, é outro jeito de caçar polêmica na Bíblia. São pessoas que não têm a noção das coisas de Deus, não pedem a Deus espiritualidade e começa a causar, né, dissensões, confusões. Aí faz um vídeo aqui, né, prega na igreja diferentemente. O ladrão estava à direita de Cristo, mas Jesus Cristo ainda não tinha dado a ordem ainda, e de pregar o evangelho. Jesus Cristo só deu essa ordem depois que ele ressuscitou, depois que ele apareceu para os discípulos, antes de subir ao céu, que foi que ele deu a ordem. Entendeu? Deu para entender? E outra coisa, o batismo
serve para arrependimento de pecado. Se você se batizar, lavar seus pecados e continuar fazendo as mesmas coisas, o batismo não vale nada para você. Porque o batismo é um conserto, é um simbolismo. Você se batizou, mergulhou, morreu para aquela vida. Se você não morreu para aquela vida, o batismo não significou nada para você. Você não fez um conserto com Cristo. Era a mesma coisa sacerdote. Sacerdote tudo era um circuncidado, não era? Fizeram um conserto com Deus, com o Pai. Mas quem foi que mandou matar Jesus Cristo? Não foram os próprios sacerdotes? Será que aquele conserto que eles fizeram, aquele corte no prepúcio, a circuncisão, valeu para alguma coisa para eles? O próprio Paulo fala, a circuncisão sem Jesus Cristo não é nada. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Não adianta você se batizar, então você tem que ter consciência do que você vai fazer. Consciência de que você vai se entregar para Cristo. É isso que significa o batismo. Tá bom? Só mais uma coisa. E tem igrejas que não aceitam você vir de outra denominação, né, para ela, com aquele mesmo batismo de lá. Você tem que chegar e batizar novamente. Aí você vai dizer o seguinte, ora, mas eu já me batizei. Lá tem que fazer outro batismo, será que esse batismo não valeu? Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Se você batizou na católica e agora você foi para a evangélica, você não se batizou de novo? E o batismo da católica para ti não valeu? Por que não valeu? Porque estava errado? Porque você batizou criança? Tudo bem. Então, se você está numa denominação qualquer por aí, e vamos dizer, você foi para outra igreja e lá pediu batismo, se você já foi para outra igreja é porque você achou que aquela estava errada. Se ela estava errada, o batismo não vai valer, porque quem te batizou está todo errado, não está fazendo aquilo que Cristo mandou, está desviando dinheiro, né? Está pregando prosperidade, está pregando cura, dinheiro, e não prega Jesus Cristo. O batismo dele valeu? Pense bem. Quem me dera, eu toda semana me batizasse, eu todo dia me batizasse e lavasse meus pecados. Era uma maravilha. Você está fazendo confusão para ser batizado novamente. Irmãos, é uma maravilha você fazer um concerto com Cristo. Se eu pudesse, eu fazia um todo dia, porque não posso mais fazer, mas se eu pudesse, eu fazia um todo dia. Né? E todo dia de manhã a gente tem que fazer. Quando a gente ora a Deus, a gente procura servir a Ele melhor, tá bom? Então o batismo significa isso, um concerto com Cristo, e nós temos que fazer, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu volto no próximo vídeo se Deus quiser. Fiquem todos com a santa paz de Deus, no amor de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Eu vou chegando nessa. Valeu!